So now, Então agora, that's where I want to begin from. é daqui que eu quero começar. When David finally sees Quando Davi finalmente vê his greater son o seu filho maior crush the head of the serpent, esmagar a cabeça da serpente. it's called konda konda, to crush like this. É chamado conda-conda, esmagar assim. Esmagar. Listen. Então I don't ouça. want you to just do like this to it. Porque eu não quero que você apenas pise na cabeça da serpente, mas que você esmague a cabeça da serpente. Ouça-me agora. Step by step. Passo a It's going to be a passo. very long message and very deep. Vai ser uma mensagem muito longa e muito profunda. Why? Por quê? Why does David have to see? Por que é que Davi tem que The ver? Lord shows him his greater son. O Senhor mostra a ele o seu filho mais importante, Cristo, o Messias, Crush the head. esmagar a cabeça Serpent on the cross. da serpente na cruz. Por quê? Because there was a fall. Porque houve uma queda. Hallelujah. I Aleluia! want to begin from. É daqui que eu quero começar. There was a fall. Houve uma queda. Let me describe the following. Deixe-me descrever o It's seguinte. summary, É um but it's resumo, going to be deep. mas será profundo. Look at this now. Olha isso agora. In Genesis, Em Gênesis, when the Lord creates things, quando o Senhor cria as heaven, coisas, earth, man, things, os céus, a terra, o homem, coisas. Olha o que ele faz. He has a covenant of faithfulness. Ele tem uma aliança de fidelidade, uma aliança Of obedience de obediência with man. com o homem. You can call it righteousness. Você pode chamar isso de justiça. If you focus on me, I'll put it this way. Foca em mim e eu vou explicar isso. In that covenant, Nesta aliança, it is fully agreed é totalmente a um that acordo if man pleno obeys, que se o homem obedecer, then everything goes as scheduled. então tudo correrá como programado. Em outras palavras, Death a is morte not in the equation. não faz parte da equação. Doesn't exist here. Ela não existe aqui, neste modelo. Just obey and it's well. Simplesmente obedeça e tudo bem. But obey what? Mas obedecer o quê? This is what you should obey. É isso que ele deveria obedecer. Ele I disse: am putting you in this garden of the Lord. eu estou colocando você neste jardim do And Senhor. in this garden of the Lord, E neste jardim do Senhor, you can enjoy all these delicious trees with their fruits. você pode usufruir de todas essas árvores deliciosas com o seu fruto. However, Entretanto, there is this particular tree mas há esta árvore específica, a árvore of the knowledge of good and evil. do conhecimento do bem e do mal. Please, Por favor, just steer clear from that. Stay away from that one. fique longe desta Because árvore, if you touch, porque se você you tocá-la, will die. você vai morrer. And when the Lord says, E quando o Senhor diz, if you touch, se você tocar, you will die, você you morrerá, can be sure. você pode ter certeza que se você tocar, você vai morrer. And then Então, there is another tree. há uma outra I árvore. said, when you follow me, you're going to pick it much more. É por isso que eu disse, se você me seguir, você vai entender. Life also. Também a árvore da vida. This is how the design was. Este era o desígnio, o design. Design precious people. Este era o plano original, povo precioso. Este é o plano original. The Lord had a one-step process. One step. O Senhor tinha um processo de um único A passo. one-step process. Um processo de um único passo. You can call it bottleneck. Você pode chamar isso de o botão Shingo la chupa manini. do colarinho. Aquele botão que fecha. O botão do There was colarinho. one step. Era um passo. Rose, you just follow me. I know they are writing too much. You just follow me. Por favor, siga-me. Vocês estão escrevendo One muito. place. Um lugar. He said, Ele disse: you can eat the rest. você pode comer de todo o resto. But please, Mas, por favor,
this other tree, desta outra árvore, don't touch. não toque. I want to describe this to you. Sigam-me que eu quero descrever isso. He's saying, Ele está dizendo, the way he designed it, da forma como ele planejou, if man se o homem will pass this exam, passasse neste exame, this bottleneck, este botão único aqui, é só me obedecer not to touch e não tocar this tree. esta árvore. Once he will do this, Se ele fizesse isso, then então everything else will be his. todo o resto seria dele. Let me explain this. Deixe-me explicar isso. This was a one-step test of obedience for man. Este era um teste de um único passo para o He homem. only needed to do one thing. Ele só precisava fazer uma Make coisa: sure ter certeza that he obeys this one. que ele obedecendo After isto, that, depois disso, look at now what happens. olha agora o que acontece. There was a pathway designed for man. Havia um caminho determinado para o homem. All the other trees, let me explain to you. Todas as outras árvores, deixe-me explicar para vocês. Todas as outras They're árvores like someone having your normal meals. era como se alguém tivesse as suas refeições normais. Refeições normais, diárias. Don't touch this other one. Mas esta, não toque. Only test. Este é o único teste. Why would God do that? Por que Deus faria isso? Because the Lord wanted to test their obedience. Porque Deus queria testar a obediência deles. Do you remember that Satan was worshiping up there? Vocês se lembram que Satanás estava adorando lá em cima no céu? The Lord normally, and humans, everybody wants to be loved voluntarily. Não apenas o Senhor, mas os humanos também. Todos querem ser amados voluntariamente. To subdue, to force your children to love you. Você não quer impor, forçar os teus filhos a te amar. Everybody loves when their children just love them. Todos amam quando os seus filhos simplesmente os amam. You come to that living room, Você chega naquela sala, they have come, oh, mom, you've arrived. They're happy, they're sitting there, they're conversationing. eles vêm e dizem, oh mamãe, você chegou, e eles estão felizes e sentam e começam a conversar. But to tell them that every day from this hour to this hour is to sit here. Mas dizer para eles que todos os dias, desta hora até a hora, aquela hora, é para sentar aqui, Through the window like this. você já pode ver nos seus olhos, olhando através da janela, Even the assim. Lord wanted us to love Him voluntarily. Até mesmo o Senhor queria que nós o amássemos Without being voluntariamente, subdued. sem sermos So you see, obrigados. Satan had all the freedom, choice. Então disse, Satanás tinha toda a liberdade de When he escolha. fell, he was thrashed out. Mas quando ele caiu, ele foi lançado fora, expulso, jogado fora, como um raio. The garden also. Então foi isso que aconteceu no jardim também. The free will. A livre escolha. Are these people eternity material? É isso que eu queria saber. A matéria deste povo viverá Will eternamente? they love me? Eles vão me amar? If they love me, they will follow this. Se eles me amarem, eles vão seguir as minhas ordens. They Aleluia. will follow this. Eles vão seguir. Look at this now. Olha isso agora. In that giving of freedom, Ao dar esta in His liberdade, nature of creating us, a sua natureza ao nos criar, agora olha, this one step este único passo, eles falharam nele. supposed to be this way. Ele deveria ter seguido este caminho. These are the normal means. As outras eram árvores normais. Outras árvores. If man had obeyed by not touching this only one, this particular one, Se o homem tivesse obedecido e não tocado nesta única, olha agora. the Lord had planned a pathway, which I'm going to read now here, O Senhor havia planejado um caminho que eu vou ler aqui agora. where He would do this. Look, Aonde ele faria isso? Olha, look now. olha agora. He would hold the hand of man, Ele seguraria na mão do homem walk right with him e andaria diretamente through com that ele, path através daquele caminho, into the place where the tree of life
is. até o lugar onde está a árvore da vida. And man E o homem would have partaken of the tree of life. teria sido participante da árvore da I vida. have seen the tree. In fact, there are two trees behind Na the throne verdade, of heaven. eu vi The Lord has taken me to his throne. há duas árvores atrás da sala do trono do céu. O Senhor me levou lá I've algumas seen the two. In vezes. fact, on E eu every as vi, na verdade, uma de cada lado close do rio, behind the throne room like this. que flui de trás da sala do trono, assim. But listen to this, my daughter Angela. Mas ouça isso, Sister Angela, the Lord bless minha you. filha So Andiala. now, Mas ouça, if they had passed that process, se ele tivesse passado neste processo, that one time, aquele teste de uma única vez, he was supposed to hold their hands and take them. ele teria segurado na mão deles e levado até a árvore da vida. Before I take you there, Antes de eu levar vocês lá, why the tree of life? por que a árvore da vida? Because if they partake of it, they would live forever. Porque se eles tivessem comido dessa árvore, eles viveriam para Follow me sempre. very slowly here. Sigam-me bem lentamente aqui. Now, Agora, if you hear the word paradiso, se você ouvir a palavra paraíso, paradise, paraíso, in fact, na verdade, even if you just go to the dictionary, the English dictionary, se você for ao dicionário inglês, and find what is paradise, e você procura o que é paraíso, some English dictionary, alguns dicionários em inglês, secular people, secular books, povo secular, livro secular, dictionary, dicionário, will tell you vai te dizer paradise que paraíso is where the tree of life is. é onde está a árvore da vida. Follow me on this. Sigam-me nisso. That's why É por isso when he brought paradise here at the garden, the tree was here. que quando ele trouxe o paraíso aqui, no jardim, a árvore estava aqui. Other definitions will tell you Outras definições dirão: the tree of life is a árvore da vida é. pale mtu wa uzima. Pale mti wa uzima upo. Listen to this now. Sikiza haya. Ouça isso agora. Oh, can I release here or I keep it? Oh, posso liberar ou devo guardar? The one that speaks with you Este que fala com vocês Pamoja nanyi, has a tight relationship with the tree of life. tem um relacionamento muito íntimo com a I árvore only da shared a vida. little bit with you people in Amsterdam, right? Eu já compartilhei um pouco com vocês em Amsterdã, certo? In fact, Na verdade, every time the Lord is sending me to a healing service, toda vez que o Senhor está me enviando para um culto de cura, then normally there is a situation there. I don't want to say. kuna tukio então há uma situação lá que eu não quero dizer com relação à árvore da vida. Mas ouça isso. That is true. Isso é That is verdade. true. Thank you, Dr. Makwengo. Listen, Obrigada, Dr. McQuack. Ouça. when the Lord takes you to heaven, wakati Bwana Quando o Senhor te levar ao céu, let's say you are told, and you are told digamos que te foi dito na uambiwe that the tree of life is here. que a árvore da vida está aqui. hapa, Follow me. Siga-me. Normally, you must see Normalmente você tem que ver the two cherubim of glory right there. os dois querubins da glória exatamente lá. pale I don't know how much I can release, but I will say. Eu não sei o quanto eu posso liberar, mas eu vou dizer. And the two cherubim of E glory, os dois querubins da glória, actually, they are the guardians of the courts of God the Father, that throne position. They are the ones that guard it. na verdade, eles são os guardiões da corte de Deus Pai. Eles guardam a região do trono. How much can we share here? O quanto nós podemos compartilhar aqui? Don't push me, Professor, please. She's saying, keep going on. Não, não me empurre. Você está me mandando. Vá adiante. fanye hivyo kwangu. Sikiza, Ouça. Such that De tal forma que kiasi kwamba
if I see a dream, Se eu tenho um sonho, and in that dream, e neste sonho I will see the two cherubim right here. eu vejo os dois querubins exatamente aqui, Then I know that God the Father is here. então eu sei que Deus Pai está aqui. Hallelujah. Aleluia! So listen to this. Então ouça isso. There was a path. Havia um caminho. After passing the first step, Se eles tivessem passado o primeiro passo, o primeiro the teste, testing o, of voluntary obedience. o teste de obediência voluntária. Voluntary, Voluntária, not forced. não forçada. Yeah. Sim, The testing of it. a obediência voluntária. They had passed it. Se eles tivessem passado esse teste, They would have walked through. The Lord was planning to walk them through. o Senhor estava planejando caminhar com eles. And that's why, as we are going to see right now, E é por isso, como nós vamos ver agora, Sasa hivi in Scripture. nas Escrituras. And that's why, when they failed the test, É por isso que quando eles falharam no teste, then He sent the two cherubim of glory to block that path. então ele enviou os dois querubins da glória para bloquear aquele caminho. Follow me. Sigam-me. Hallelujah. Aleluia. Oh, yes. Oh, sim. You need to feed on strong things. Vocês precisam se alimentar de coisas You are fortes. the ministers of the gospel, right? Porque vocês são ministros do Evangelho, You need certo? to take this type of food. Vocês precisam comer esse tipo de comida. Now, Agora, let us read. vamos ler. Let us read the fall. After the fall, then I have now brought you to the fall. After the fall, then we'll see why David is seeing his son crushing. Então eu trouxe vocês até a queda e vocês vão entender por que depois da queda Davi viu o seu filho esmagar. Por que Davi viu Daudi anaona yule mwanawe o seu mkubwa filho akisimama esmagar a katika cabeça da nyoka. serpente? Aleluia! Genesis, precious people, chapter 3. Gênesis, povo precioso, capítulo 3. We might read maybe 22 to 24, just a few, one or two verses. Nós right? vamos ler provavelmente do 22 ao 24, somente 2 versos, certo? Gênesis 3. I tell you. Eu lhes digo. No, it's important. Não, é importante, Because airtime is expensive, right? porque o tempo é muito caro, certo? Which scripture did I say? Que escritura mesmo eu Chapter 3, disse? 22, 24, probably there. Let me find it. Capítulo 3, 22 a 24. Deixe-me encontrar. I don't know what to give to you. Sijui ni Eu não yapi sei ya o que dar para vocês. Because Por quê? sababu. when Adam and Eve fell, Quando Adão e Eva caíram, Adam and Eve fall, quando Adão e Eva caíram, before we go to where I'm reading, antes de ir às escrituras, it amazed me so much me surpreendeu tanto that in Genesis 3, verses 8 to 9, que em Gênesis 3, versículos 8 e 9, the God that told them, don't touch o Deus que disse para eles, não toque the other tree, naquela outra árvore, after they touch, depois que eles tocaram, it's amazing to me. é surpreendente para mim. Olha, Because they ask, Adam, where are you? porque Adão, onde está você? You see God Você vê Deus looking for his fallen children. procurando seus filhos caídos, os filhos That caídos. part amazed me before we read Genesis 3:22. Essa parte me surpreendeu, isso antes de lermos Gênesis 3, 22, 24. Can I explain to you that again? Posso explicar isso para vocês de novo? I thought Eu pensei it was game over que já tinha a conversa tinha encerrado, with another crop. Finish this out. que Deus ia encerrar isso e começar um outro Start plano. with the new creation. Iria começar uma nova criação. In any case, we have just begun this thing. De qualquer forma, eu apenas comecei isso. But
to see God Mas ver Deus Mungu going through the garden looking for them, andando através do jardim procurando por that eles, shocked me very much. isso me chocou demais. He said, where are you? Ele dizia, onde estão We vocês? heard you and we ran away. E eles disseram, nós te ouvimos e fugimos. Then he asked, E ele perguntou, did you touch the other tree? vocês tocaram aquela outra árvore? Of course, the woman you gave me, and the woman said, this happened. É claro que ele disse, a mulher que me deu, e a mulher disse, foi a serpente. I did not want you to miss that one before we read. Eu não queria que vocês perdessem isso antes de lermos. You see God Você vê with a Deus gracious, compassionate heart for his fallen children from day one. com um coração compassivo e misericordioso pelos seus filhos caídos pelo que eles fizeram. Wameanguka. wale ambao walianguka How wameanguka. can you follow them in the beginning? Como você podia ter me seguido no Just começo? start with a new one. Unaanzisha Eu começaria After tudo all, de the time novo. of Noah, he wiped out. No tempo de Noé, ele apagou tudo. Angamiza wote akaanzisha upya. Huh? Hã? God pursues them. Deus procura por eles. God pursues the fallen people, fallen children. Deus procura os filhos caídos. And if you read further, E se você ler mais adiante, before the 22, 23, 24 we are reading, antes do 22 e 23 que nós vamos ler, he also slaughters an animal and covers them with the skin. ele também sacrifica um animal e os cobre com a pele. Because for me, Porque para mim, I'm always interested. eu estou sempre interessado. Huwa nataka sana kujua. Huwa nataka Eu estou sana sempre interessado. When did this grace begin? Quando foi que esta graça começou? That's why I pay attention to this place. É por isso que eu presto atenção nesses lugares. Hallelujah. Aleluia! So we can now read this. Então agora nós podemos ler. 22 hadi 24. Hallelujah. Aleluia! Step by step. Passo a passo. Genesis 3, I said, right? Gênesis 3, certo? 21 he says, No 21 ele diz: Anasema the Lord God made garments of skin for Adam and his wife. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher. You see now a comparison. They are messed up. Eles estragaram They have tudo. broken the law. Eles quebraram a lei. The law said. A lei dizia, Covenant said. a aliança dizia, Action was. a instrução foi: If you touch all the other and don't touch this tree, se você tocar todas as outras, mas não tocar nesta of árvore, the knowledge of good and evil, do conhecimento do bem e do mal, it is well. ni vyema tudo bem. Don't die. hautakufa. Você não morrerá, serão meus amigos, Fellowship. teremos comunhão Al, et al. Everything else. Na kila e tudo mais, tudo mais. But they have disobeyed. Mas eles desobedeceram. In verse 8 and 9, he pursues them. katika No versículo 8 e 9 ele os busca. Where are you? mko Onde vocês Now, estão? verse 21. sasa Agora no versículo 21, wacha ni deixe-me ajudá-los. Uau, This must be a good God. huyu lazima este tem awe que ni ser um Mungu Deus mwema. bom. Now look at this now. Agora olha Let's isso. read this. Vamos ler He isso. says, Ele diz: the Lord God made garments of skin for Adam and Eve Bwana o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e Eva and clothed them. e os vestiu. Verse 22. Versículo And 22. the Lord God said, E o Senhor Deus disse: the man has now become like one of us, o homem agora se tornou como um de nós, knowing good and evil. conhecendo o bem e o mal. He must not be allowed to reach his hands and take also from the tree of life. Então não deve ser permitido a ele que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. And eat E o coma and live forever. e viva para So the sempre. Lord God Então o Senhor Deus banished him from the Garden of Eden o baniu para fora do jardim do Éden to work the ground para cultivar o from solo which he had been taken. do qual ele havia sido After he tirado. drove the man out, Depois de expulsar o homem, he placed on the east side
of the Garden of Eden, Ele colocou a leste do jardim do Éden cherubim and flaming sword flashing back and forth to guard that path to the tree of life. querubins e uma espada flamejante que se moviam, guardando o caminho para a árvore Now da we have vida. got to the path I was talking about. Agora nós chegamos neste caminho do qual estou falando. Can I explain this? Posso explicar isso? It amazes me. Me surpreende. I am so amazed. Eu fico tão surpreso. Eu estou surpreso, chocado. Por quê? Because Porque Adam and Eve have just fallen. Adão e Eva acabaram de cair. Eles tinham acabado de cair. They have committed sin, right? Eles cometeram pecado, certo? Look at this now. Olha isso The agora. reaction of the Lord surprises me and you. A reação do Senhor surpreende a vocês e a mim. Because he's saying, Porque Ele diz: hey, let us run. Hey, corramos! So you see the conversation there is the Trinity. Triunity. Então você vê que a conversa lá é entre a trindade de Deus. As três pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Listen Santo. to me carefully. Mas ouça-me You cuidadosamente. remember at creation said, let us make. Você se lembra que na criação ele disse: façamos. At creation. Na criação, Meaning, pamoja waliongea, they discussed. significando que eles discutiram entre eles. Mas agora eles caíram. E ele diz: Hey, Hey, let us run. corramos! Man has now fallen in sin. O homem agora caiu no pecado. Let us run and block that path, that way that leads to the tree of life. Corramos e vamos bloquear aquele caminho que conduz à árvore da vida. Lest Ele diz: antes que, ou the seja, sinful man, the fallen man, o homem pecador, o homem caído, access that path. antes que ele acesse aquele caminho. The next thing we realize, E a próxima coisa que nós vamos ver eating the tree of life, é que ele está comendo da árvore da he vida. lives forever. E ele That vai, surprised me. e ele vai viver para sempre. Isto me surpreendeu. Esta parte me chocou. Are you telling me Você está me dizendo that sinful man que o homem caído could access that tree poderia acessar aquela and he árvore eat it, e se ele comesse dela, holy or not? quer ele seja santo ou não, ele viveria para sempre? To read these things, Você precisa ler estas you coisas. understand them. E o Senhor vai ajudá-los a entender isso. Isto é That's why profundo. I don't have time to do all this. I'm trying to get to the son of David. I'm trying to get why David sees him crush the serpent. Eu não tenho tempo para dar tudo. Eu quero chegar até o filho de Davi. Por que Davi vê ele esmagando a I want us serpente? not to overlook this. Mas eu não quero passar por cima desse detalhe. Ele está dizendo, ele está nos dizendo There are certain ingredients que há certos that ingredientes are within the fruit and the leaves of the tree of life. que está contido no fruto e nas folhas da árvore da vida. Que se qualquer homem, Immoral, seja imoral, seja pagão ou um ateu, take his hand, se ele estender a mão e comer desse fruto, ele vai viver para sempre de qualquer forma. Oh sim! how? Como? How does this work? Como que isso funciona? This to me was the issue now. Isto para mim foi o Because you assunto are the agora. preachers of the gospel. Porque vocês são pregadores do You need to Evangelho. get deep. E vocês precisam ir fundo. Oh I sim! know the Lord took me to Jerusalem, Eu sei que o Senhor me levou a but Jerusalém, I want to cover my bases as I go to the dream. mas eu queria cobrir toda esta base quando eu fui ao sonho. Shocking the
he said, Foi chocante porque ele disse: vamos correr block that way. e bloquear aquele The caminho. special way that God designed. Este caminho especial que Deus designou, They passed the first test. que se eles tivessem passado no primeiro teste, ele seguraria nas suas mãos e andaria por este That is the caminho. way to eternity. E este é o caminho para a eternidade. Oh yes. Oh, sim! Now, Agora, amazing to me. é surpreendente para mim. Ele está dizendo: corramos Block that way. e bloqueemos So the aquele next thing caminho. we are going to be shocked to find. Porque a próxima coisa que nós vamos ficar chocados ao descobrir, We just be shocked like this. nós vamos ficar chocados assim, Check like this. é que quando checarmos assim, The fallen man nós vamos ver o homem has caído, now become rogue. que agora se tornou um He's canalha. eating now the tree of life. Agora está ocupado lá comendo da árvore da vida. Hey! Has become rogue and controllable. Agora se tornou um canalha, um descontrolado. kudhibitika, Kuzuiliwa. kuzuiliwa. These things are heavy. Mambo haya Estas coisas são Here you pesadas. see God. Aqui você vê Deus. Uau! You Como? telling me Je, una- Você está me dizendo that tree of life has ingredients, the leaves. kwamba huo mti Você está me dizendo que esta árvore da vida tem ingredientes, as folhas, Whether an atheist ya kwamba que iwe mesmo que um or a ateu satanist, ama ou um shetani, satanista, mtu um homem imoral holy, ama ou whether santo, it does not matter now. iwe não importa agora, Just lay your hand. ikiwa se ele simplesmente esticar a mão e comer, That is it. ndio hiyo já está feito. De You are qualquer now forma, living eternally. vyovyote ele agora vai viver eternamente. Did you understand me? Vocês me entenderam? Oh sim, oh sim. As preachers of the gospel, these are the things we need to focus on. Como pregadores do Evangelho, essas são as coisas nas quais nós precisamos focar. Oh sim. Inside them is the solution. E dentro delas está a solução. Ah! Because they run. And if you check, like we read, it is true. He went and put cherubi of glory, flaming swords back and forth, warning him, try and see. You just try, you will see. Takuchinja, whatever. Huh? Porque é verdade, o Senhor correu e colocou o querubim da glória, espada flamejante que movia para avisar. Você nem vem aqui, porque senão você vai ver. Essa espada não é de enfeite. Ela não é formalidade. It is for using on É para usar em vocês. Hey! Have you ever read this? Vocês já leram estas My coisas? son Nikali, Meu filho! because kwa sababu this disturbed me. Porque isso me perturbou. It disturbed me very much. Isso me perturbou demais. Significando, This sinful man este homem pecador can now become rogue, agora se tornou um canalha. lest he gets his way. Se ele tomasse o I'm caminho, giving the answer. I'm giving the answer. agora estou dando a resposta. Lest he is now sinful and immoral and everything. Agora ele é pecador, imoral e Now tudo he is mais. sinful. Right now he is sinful. Agora ele é pecador. He has done sin. Ele pecou. Lest he gets his way there Se ele pegar o caminho e ir até lá e comer and live forever. e viver para sempre, olha isso agora. Let me give you the answer. Deixe-me dar-lhes a resposta. The reason he had to block this way A razão pela qual ele teve que bloquear is este because caminho if sinful man é porque se o homem pecador had accessed the tree of life tivesse acessado a árvore da vida and pecked it e tomado and eaten, e comido, he would have blackmailed God. ele iria chantagear Deus. Mungu He would have said, Ele teria dito: after all, afinal de contas, I don't have to obey God eu não tenho que obedecer a Deus to live eternally. para viver eternamente. Number two, Número 2. they would have defeated the plan for the redemption of man. Eles teriam derrotado o plano da redenção do homem. They would have said, Eles teriam dito: we don't even need Jesus to live eternally. nós nem precisamos de Jesus para viver eternamente. Number three, Número 3. they would have said, Eles teriam dito: look, olha, I am sinful, eu sou pecador, but I'm living eternally. mas eu vivo eternamente. Number four, Número 4.
they would have gone ahead now and developed autonomy, independence. Eles teriam ido adiante agora e desenvolvido autonomia e independência. Seriam Now independentes. they are independent. Agora eles são independentes, não precisam de Deus. Se tornaram os canalhas agora. And yet living eternally, you like it or not. E viveriam eternamente, quer você goste ou não. These things disturb me. Estas coisas me perturbaram. They would have, number 6, Eles teriam, número 6, probably gone ahead and made an alliance with the devil, because anyhow they already had. Waende eles teriam ido adiante, feito uma aliança com o diabo, porque de qualquer forma eles já tinham. Anyhow, they already had an alliance with the devil. De qualquer forma, eles já tinham feito uma aliança com o diabo. That's where the fall came from. Foi daí que veio a queda. So they would have probably just turned around, they have eaten the tree, make alliance with the devil, live forever, the devil now using them forever, eternally, and no dying. Eles teriam ido adiante, comido da árvore, virado, feito uma aliança com o diabo os usaria para sempre. This I mention on the way, by the way. Isso eu estou mencionando no Now you caminhar. see Agora vocês veem the tree of life where it is. que a árvore da vida, onde ela está, olha, The two cherubim blocked the way. os dois querubins bloquearam o caminho, significando That is where. que Deus, o Pai, está onde? Está aqui. Está aqui, em algum lugar aqui. yuko mahali hapa. I told you, every time in the dream you see, I see this. Eu disse, toda vez no sonho eu vejo isso. Se os querubins estão, o Pai está. Então agora, It was meant to be isso deveria ter sido assim. that only for those who have passed the stage 1, Somente para aqueles que passaram pelo primeiro they estágio. can now be allowed to access the tree of life where God Himself. Eles agora lhes seria permitido acessar a árvore da vida, onde está Pale Deus Pai. ambapo Mungu mwenyewe yuko. Pale É ambapo lá que está Deus Pai. Baba mwenyewe. Mungu Baba mwenyewe. Then that tells you Então isso te diz that eating from the tree of life que comer da árvore da vida was meant to be like a holy communion deveria ser como uma santa comunhão or baptism, ou um batismo, whichever way you want to look at it. dependendo da forma como você olhar. So that now when you do that, you live eternally. Então quando você fizer isso, você vive eternamente. And then you walk through this way. Então você caminha através deste caminho. Okay, I don't want to go into a lot because I have a message to give. Right? Ok, eu não quero entrar mais nisso porque eu tenho uma mensagem If I para were dar. you, I would be asking certain questions. Mas se eu fosse vocês, eu estaria fazendo algumas perguntas. I would be asking, Eu estaria perguntando, then for how long did God continue residing there Basi after man was chased away? então por quanto tempo Deus continuou habitando lá depois que o homem foi banido? Because now we see the cherubim of glory are here, which means God is here. Porque agora nós vemos que o querubim da glória está aqui, significando que o Senhor está aqui. Chased away. O homem foi lançado fora. But for how long did he continue living there before he lifted everything away? Mas por quanto tempo Deus continuou habitando no jardim antes dele levantar tudo, retirar tudo? You can find it. I found it. I read it. I found it. Você pode encontrar, porque eu li e encontrei. No mesmo livro, You find a place você encontra um lugar where now onde agora Sasa Cain and Abel Caim e Abel prepared a sacrifice unto the Lord. prepararam um sacrifício para o Senhor. And he says, E ele they diz went and placed it before the Lord. que eles foram e o colocaram diante do Senhor. It must have been at this entrance. Deve ter sido nesta entrada. So if you read all those chapters up to there, Cain and Abel, you can know that all this time the Lord was still here. Então, se você ler todos esses capítulos até Caim e Abel, você vai descobrir que o Senhor ainda estava lá. Bado ako hapa. alikuwa bado hapo, Bado ako hapa, ako pale. bado ako Deus pale. ainda estava lá. These are powerful sections of the Bible where the Bible goes a little silent. They're so powerful. This is where the treasures are.
Essas são sessões poderosas da Bíblia, onde a Bíblia faz silêncio. Isso é tão poderoso. E é aí que está o tesouro. Hazina zinakuwa zimewekwa. Hapo ndipo hazina zinakuwa zimewekwa. So, yes. Então, and you see the sim. Lord now accepting the sacrifice of Abel and rejecting the sacrifice of the other, and then the conflict between the two. Então você vê o Senhor One ali brought aceitando more o livestock, sacrifício. the other one brought grain, I think, or something. Então você vê o Senhor aceitando o sacrifício de Abel e rejeitando o outro. E o conflito entre os dois, porque um trouxe e ofereceu do seu rebanho e o outro ofereceu grãos e coisas Now assim. you have seen the path. Então agora vocês viram o caminho. Then the question should be, Então a pergunta deveria ser: what is happening with that pathway now? Mama Gero, don't sleep. What is happening with that pathway right now? o que está acontecendo com este caminho agora? That is still the same path to eternity. Este continua sendo o mesmo caminho para a eternidade. Except that now, Exceto que agora the Messiah beckons the church. o Messias pegou a igreja e levou de volta àquele lugar. I can go very deep, but I think we need to stop there. Eu posso ir muito profundamente, mas creio que eu preciso parar So aí. now you understand Então agora vocês entendem why David sees his son por que Davi vê o seu filho crushing the head of the serpent. esmagando a cabeça da serpente. Because there was a fall. Porque houve uma queda. Hallelujah. Aleluia! That's where I want to pick it from. É daqui que eu quero pegar. There was a fall. Houve uma queda. When this fall took place, Quando esta queda aconteceu, watch this. Tazama hii. When the veja fall isso. took place, Quando a queda aconteceu, then what did David see? então o que foi que Davi viu? Turn with me to Genesis 3:15. Abram comigo em Gênesis 3:15. Mstari wa 15. Genesis 3:15. Gênesis 3:15. So you may see what David saw. Para que vocês possam ver o que Davi viu. His superior son doing. O seu filho superior, o que ele fez. Are we ready? Estamos prontos? He says, Ele diz: I'll put enmity between you and the woman. porém inimizade entre você e a mulher. Again, De novo. I'll put enmity between you and the woman. Porém inimizade entre você e a mulher. And between your offspring and hers. Entre a sua descendência e o descendente dela. Uau! This enmity Esta inimizade is starting to take a generational trend, right? está começando a assumir uma corrente de gerações, certo? I'll put enmity De novo, porém inimizade between entre you and the woman. você e a mulher. And between your offspring and her offspring. E entre a sua descendência e o descendente dela. He will crush your head Ele esmagará a tua cabeça and you strike his heel. e você lhe ferirá o calcanhar. Step by step. Passo a passo. Do you see what David saw? Vocês viram o que Davi viu? Abraham saw it too. Abraão também viu. Aliona pia. He saw it too. Ele também viu. Aliona pia. Because remember, he lifted his head and he saw the day. Então vocês lembram que Abraão levantou a sua cabeça e viu este dia. Ah, Ah, I will put enmity eu porei inimizade between you, the entre serpent, você, serpente, and the woman. e a mulher. And between your offspring Entre a sua descendência and e o her. descendente da mulher. And he E said, ele diz, and he, e ele, now, agora, this is a male offspring now. este é um descendente do sexo And masculino. he Ele will crush your head vai esmagar a tua cabeça and you e você, serpente, no processo, strike his heel. ferirá o calcanhar dele.
Now he's making us understand it's a male offspring. Então agora ele nos faz entender que será um descendente masculino. He now, he. É ele. Do you see what David saw? Vocês viram o que Davi viu? I know that I told you that after seeing that, he saw beyond also and saw seated on the throne finally after these events. Eu disse que depois que ele viu esse esmagamento da cabeça, ele viu além, ele viu o seu descendente sentado no trono e reinando depois desses acontecimentos eternamente. Hallelujah. Aleluia? So Sim. now, Então agora, this is what David saw. foi isso que Davi viu. There was a fall. Houve uma queda. They disobeyed. Eles desobedeceram e caíram. And I just discussed with you about the tree of life. E eu acabei de discutir com vocês sobre a árvore da vida. We had to run and block it. Como eles tiveram que correr e bloquear. Serious with flame sword, say we will cut you if you try. Foi muito sério, com uma espada flamejante, que eles te cortariam se eles tentassem. Mas agora, He shows us what Abraham saw. ele nos mostrou o que Abraão viu Anatuonyesha kile ambacho Abrahamu aliona And what David saw. e o que Davi viu. Follow me on this. Sigam-me nisso. This is fallen man. Isto é homem caído. After the fall, Depois da queda, then he comes. então ele vem Then he says, e ele diz: I will put enmity eu porei inimizade between you and the woman, entre você e a mulher, between your offspring and hers. entre o descendente dela e o teu. Have you touched the tree? Je, umejaribu Vocês tocaram a árvore? Sim, tocamos. Por que vocês tocaram? Foi a mulher. When he turned to the woman, Mas quando ele se volta para a mulher, por que você the fez woman isso? does this. Look. A mulher faz isso, olha. Accusation. A acusação. This serpent that deceived me. Foi essa serpente que me enganou. So that enmity Então esta inimizade it was é poderoso. earlier. Já começou The woman cedo. now accused the serpent. A mulher agora acusa a serpente. Step by step. Passo a passo. Step by step. Passo a passo. And he's saying E ele está dizendo enmity que esta inimizade between the seed of the woman entre a semente da mulher and the offspring of serpent, e a descendência da serpente, significando between the woman and the serpent, entre a mulher e a their serpente, offspring, the seed down the line, a descendência, a semente de cada um, supposed to be an eternal conflict. deve haver entre elas um conflito eterno. When the Lord brought the Messiah, the first time he promised the Redeemer. Então, quando o Senhor trouxe o Messias pela primeira vez, ele tinha prometido um redentor depois da First queda. thing he did, A primeira coisa que ele fez, put a perpetual enmity between man and the serpent. ele colocou uma inimizade eterna entre o homem e a serpente. And he's saying, E ele está as dizendo, long as this enmity is sustained and perpetuated, enquanto essa inimizade é sustentada e perpetuada, then there is salvation. então há salvação. Hey, Oh yes. ó sim, As long as this conflict is maintained, enquanto este conflito é mantido, people are born again. então as pessoas são nascidas de novo. Then the question becomes, Então a questão why is se it that the torna: present day church por que é que esta igreja do tempo atual signed a peace pact assinou um pacto de paz
patano ya amani. umeweka mkataba wa amani. pacto de They paz. have stopped the fight. Eles pararam a luta. Why do I say so? Kwa nini nasema Por que é que eu estou dizendo isso? Foque em I say mim. so. Ninasema Eu digo This isso enmity, kwa sababu porque esta inimizade, I needed you to know why David's superior son went. naliwaambia eu disse para vocês, eu precisava saber por que que o filho superior de Davi foi. He's Olha saying isso this agora. enmity anasema Ele está dizendo que esta inimizade between the serpent entre a and serpente the woman na mwanamke e a mulher and the seed of the serpent na e a semente da and the seed of the serpente woman, e a semente da mulher, it eventually became hatimaye então eventualmente the tornou-se conflict o conflito between darkness and light, entre trevas e luz, between wickedness and righteousness, entre a pecaminosidade e a justiça, between ungodliness and godliness. entre a falta de santidade e a santidade. It became the definition, Então, isto tornou-se a definição, biblical definition a definição of bíblica living a separated life. ya kuishi de maisha. viver uma vida Oh separada. yes. Oh, ndio. Oh, sim, I said there is so much I want to give to the pastors, but there is no time. Nilisema eu kuna disse mengi que eu tenho tanto para dar para os pastores, mas não há tempo. This is big. hii ni Isto é grande. Jerusalem. Ele me levou a Jerusalém And he showed me the exact position e ele me mostrou a posição where you exata reign from. mahali ambapo de onde, a partir de onde ele When I went reinará. back, lakini Mas quando eu voltei, why the throne of David? kwa nini por que o trono de I Davi? found that he promised David. kisha Então eu descobri que ele prometeu a Davi. Then David saw alafu Então Davi this viu event. tukio este acontecimento. That is the separation that is supposed to have defined Christian salvation. huko ni Esta é a separação que deveria definir a salvação cristã. Hilo ndio kutengwa. hilo ndilo kutengwa ambalo lilipaswa kuelezea wokovu wa Kikristo. Look at how it became. Look at this now. Focus on Olha como isso se tornou. how this, because he said it's going to be generational. Kwa sababu Porque ele disse que seria de geração em geração. Porque ele menciona um But descendente. why? Mas por quê? Why would he say the seed of a woman? Kwa nini Por que ele diria semente da mulher? In the Bible, they always say the seed of Abraham, katika Na Bíblia eles sempre dizem a semente the de seed of Abraão, Jacob, the seed A of se- Isaac, the seed a of a se- man. a semente de Abraão, a semente de Jacó, a semente de Isaac. kisha Então eu entendi But this seed kwamba hii que esta semente is going to be a virgin birth. seria um nascimento Alipanga virginal. kwamba iwe. alipanga Um nascimento virginal. kutoka kwa bikira. Then you know who the seed is. But look at this. Então now. vocês sabem quem é a Sikiza hii semente. sasa. É Jesus. Going down the generations, then the children of the snake, Kwenda Então, vindo através das gerações, os filhos da serpente, ile a mbegu ya semente nyoka, da serpente, walibadilika, eles mudaram. became human beings. wakafanyika Eles se tornaram seres humanos. Yeah, they became human beings. Sim, wakafanyika sim, wanadamu. eles se tornaram seres humanos. Yeah, Ndio. Sim, because por quê? the seed of a woman A semente da mulher now became agora all tornou-se those that follow the lineage like this through David to the Messiah. Wale wote todos esses que seguiram a linhagem através de Davi até o Messias. And all those that became the seed of the serpent became men, people that started from Cain, who killed his brother. E todos que se tornaram semente da serpente tornaram-se homens. Homens, povo que começou em Caim, que matou seu irmão. Povo maligno, perverso, se tornaram serpentes. Se tornaram filhos das serpentes. Raça de You can víboras. almost, from the Bible, you can almost think about
what Cain did. You can think about the wicked generation during Noah. You can put in the people building the Tower of Babel also, right? You can almost do a lineage for them. Na Bíblia você vê que o que Caim fez, a geração perversa do tempo de Noé e aqueles que construíram a Torre de Babel. Você pode traçar uma linhagem para You can eles. say, Cain, Você pode dizer, Caim, the children of the serpent. filhos da serpente. He killed his brother. That's wickedness. Ele matou o seu irmão, isso é Child of the perversidade. serpent now. Filho da serpente agora. Seed of the serpent. Semente da serpente. The people that try to build the Tower of Babel to reach God, you can add them O there. povo que tentou construir a Torre de Babel para alcançar a Deus, inclua-os The lá wicked também. generation during the time of Noah. A geração perversa do tempo de Noé, coloca lá também. You can go to Egypt Você pode ir ao Egito também. and find the people that imprisoned Joseph E encontrar o povo que aprisionou José. Funga Musa. falsely and line them up. Todos aqueles, e você pode colocar na For linhagem. the Egyptians that were slaughtering the Hebrew babies and Você pode encontrar também os egípcios que mataram os bebês hebreus e também colocá-los lá. draw the lineage yourself. Você pode traçar essa linha por si mesmo. Became man, A serpente tornou-se homem, or man became serpent. ou o homem tornou-se serpente. Hey, Hey, I saw eu vi, the throne position, the throne of David, King David, King David. eu vi a posição do trono, eu vi o trono do rei Davi, rei Davi. You understood? E a mensagem eu The entendi. message said, A mensagem dizia: he is soon coming to sit here and reign. brevemente ele virá e se sentará aqui e reinará. Reignship E este is reinado going to be eternal. será So he can eterno. only be a king. Então ele só pode ser um Can rei. only be a king Então só pode ser um rei that has defeated death. que derrotou a The one morte. that is eternal Aquele que é eterno and reign eternal. e reina eternamente. Cannot have been Solomon at all. Não pode ser Salomão de jeito Because nenhum. Solomon died. Porque Salomão morreu. It has to be, I have a powerful message to give here. Niko I na- have a place also where he went and snatched the scepter from death. I have so much. Eu tenho uma mensagem How poderosa that para is dar. actually effected, the cascade. Jinsi hiyo How pia that is achieved. Uma mensagem onde ele vai e ele arranca o cetro da morte. mwondoko wake. What a powerful conference of pastors. Que poderosa Are conferência you de going to pastores. invite me every year once here? Vocês vão continuar me convidando todo ano, uma I vez have por so ano? much, says the Lord. Eu tenho tanto, diz o Senhor. Nina nyingi asema Bwana. We need to do it every year, once a year. There is the Nós precisamos fazer uma conferência anual uma vez por ano. because I feel like I'm running through time. I cannot go deep. I cannot do things that I need to do. I want to do. Porque eu sinto como se eu estivesse correndo contra o tempo. Eu quero dar coisas, mas não dá So let's tempo. do it. Então, The aleluia. Messiah comes. Então vamos fazer até que o Messias venha. And this town, I love this town. E esta cidade, eu amo esta cidade. Because when we entered here, Porque quando nós entramos aqui, I said I don't want to leave anymore. I told you. eu disse para vocês, eu não quero mais ir embora. Peaceful, É tão pacífico. different from the distress of Nairobi and New York. É muito diferente da correria de Nairobi e Nova You York. just feel at home. Você se sente em casa Then we can make gains on the word in the kingdom. e nós podemos fazer ganhos para o Can you reino. allow me to come every once a year? Vocês me permitem voltar uma vez para o ano? Look at that. Look at that. Ah, olha isto. Olha isto. The Lord bless you, pastors. Que o Senhor nos abençoe, More than pastores. 20,000 pastors in here. Mais de 20 mil pastores aqui. Veja por si mesmo. Kenya, Quênia, revival is here. o avivamento está aqui. Oh, Oh, what is this? o que é isso? Okay, Ok, I surrender. eu me rendo. Okay, I surrender now. Ok, eu me rendo I will agora. come. Eu voltarei. I really surrender. Eu realmente me rendo. Hallelujah. Aleluia. I will come. Eu voltarei. Can you sit down so I continue because of time? Sentem-se para que eu possa What's a continuar. mighty conference? Que poderosa Speak conferência. directly from the throne of God. Tudo isso diretamente do trono de Deus.
Hallelujah. Aleluia. And please allow all denominations to keep coming in. E por favor, permitam que todas as denominações continuem vindo, wote ndani, So we can all enter. para que todos possamos entrar. Hallelujah. Aleluia. Because I'm trying to give so much, but I cannot. Porque eu estou tentando dar tanto, mas eu não I'm consigo. constrained. I'm trying to get to a place Eu quero chegar em um lugar where I can share another vision. I can share. onde eu quero compartilhar outra But visão. I cannot move. Mas eu não consigo me mover. Thank you so much. Hallelujah. Aleluia. So let me say this. Então deixe-me dizer Yes, isso. so this is amazing. Então isso é surpreendente. The offspring of the serpent. A semente da When I serpente. followed, I saw they eventually became man. Quando eu segui a linhagem, eu percebi que eles se tornaram homens. Then they came on. You can put them down. Você pode então, In the Bible, the wicked generation. você pode então alinhar, você pode então relacionar a geração And reach this perversa. time and find ISIS and put there. Al-Shabaab and E put chegar them nesse, there. chegar neste tempo e pegar o ISIS e colocar lá, pegar o Shabab e colocar lá. Eze pale. Hey! Hey! I was very shocked by that. Eu fiquei muito chocado com isso. But anyhow, Mas de qualquer forma, he said ele disse that the seed of a woman, que a semente da mulher, he will crush your head. ele esmagará a tua cabeça And you will strike his heel. e você lhe ferirá o calcanhar. Something tells me Algo me diz that when the Lord was on the cross, que quando o Senhor estava na cruz, the enemy struck his heel. o inimigo feriu o calcanhar dele. But, Mas, and I can we read the book of Isaiah 52, see the bruising of his heel. podemos ler o livro de Isaías 52 para ver a ferida do seu calcanhar? Vile alivyoumizwa. Archbishop, Ei, arcebispo, the gospel of the cross. o evangelho da cruz. This is all I have been doing here since I came. E é tudo que essa é a única coisa que eu faço. The gospel of the cross. Desde que eu vim dar para a igreja o verdadeiro evangelho da cruz. Quão poderoso, meu filho. So, Então, he's saying which scripture? qual a escritura? Isaiah 52, sorry. Isaías So we 52. can see the bruising of his heel. Para que possamos ver a ferida do seu calcanhar. It's also quite brute, right? Também foi muito brutal, certo? Pia ni mbaya kiasi. Isaiah 52. Isaías 52. I É, tell you. eu lhes digo. Nakwambia. Isaiah 52. Isaías Isaiah 52. 52. It's 13, normally 13 to 15. We can read 14, I think. Normalmente é do 13 ao 15, mas nós vamos ler o 14. 14 tafadhali peke yake. 14. They say the suffering and the glory of the servant. Está escrito: os sofrimentos e a glória do servo. I'm reading I start from King James. He says, as many were astonished at thee, Como pasmaram muitos à vista dele, his visage was so mad more than any man. pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de qualquer outro homem, More than the sons of men. e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Let me read NIV. Deixe-me ler a nova versão internacional. Ele diz: Just as there were many who were appalled at him, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, his appearance was disfigured beyond that of any man. a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Beyond human likeness. Não parecia sequer um ser humano. What is he saying there? O que ele está dizendo aqui? He's saying Ele está dizendo that what Abraham saw que o que Abraão viu
when he slaughtered the animal and it looked like this, then he saw. Quando ele sacrificou o animal e ele olhou assim, que ele viu. And what David saw and began to write Psalm 22. E o que Davi viu e começou a escrever o Salmo 22. But if you read on Psalm 22 down, is tremendous what happened at the cross. Então, se você ler o Salmo 22, você vai ver que é tremendo exatamente o que aconteceu na cruz. He's saying Ele está dizendo that man, que o homem, Mwanadamu the church, a igreja, ought to celebrate tem que celebrar eternally. eternamente. Por quê? Our God is so supreme, so mighty and superior. Porque o nosso Deus é tão supremo, tão poderoso e tão superior. Porque ele disse That the bruising of the heel, que a ferida no calcanhar and Jesus came out. e Jesus saiu. And when he came out, E quando ele saiu, ressuscitou, he met the daughters that had gone to check on the grave. ele encontrou aquelas mulheres, as filhas que tinham de checar na sepultura. E o anjo falou com elas. Then he also appeared to them and he said, greetings. E ele também apareceu para elas e disse, saudações. Please go tell my brothers Por favor, vá dizer aos meus irmãos that you've seen me. que vocês me viram. Tell them, E diga para eles here is too hostile. que aqui é muito hostil. People have hurt me. Esse povo me feriu. Tell them to go back to Galilee. Diga a eles para voltar para a Galileia. When they reach there, E quando eles chegarem lá, they will see me. eles me verão. He's saying Ele está dizendo he came out. que ele saiu, ressuscitou, Meaning significando the bruising of the heel. a ferida do calcanhar. See you got in the upper heel. Kisigino. Thank you very much for being born again. Thank you. So the bruising of the heel. A ferida do calcanhar. He came out. Ele saiu. It was being pronounced here at the fall. Foi pronunciado lá na queda. So Então, the bruising of the heel a ferida do calcanhar is not a fatal blow. não foi um golpe fatal. Is not a fatal blow. Não foi um golpe fatal, mortal. But the crashing of the head Mas o esmagamento da cabeça is a fatal blow. é um golpe fatal, Now I understand mortal. what David saw. Então agora eu entendi o que Davi viu. That's why when he saw the cross, É por isso que quando ele o viu na then he also cruz, saw the final victory when he seated on the throne, also just reigning eternally. então ele também viu a vitória final quando ele se sentou no trono e reinou eternamente. Hey, Hey! the crashing of the head O esmagamento da cabeça is a fatal blow. é um golpe fatal. Why? É por isso I was interested in how was death defeated. The two instruments the devil uses, sin and death. Then I found out that he took the scepter, akanyang'anya yeye. E eu estava interessado em saber como que a morte foi derrotada. Os dois instrumentos que o diabo usa, o pecado e a morte. Então eu descobri que ele arrancou o cetro dele, o cetro da morte. This is what David saw. Oh, sim, foi isso que Davi viu. Now living eternally, now he can reign eternally. E como rei, ele agora vive eternamente, reina eternamente. You Aleluia! understand what happened there? Vocês entenderam o que aconteceu lá? He now brought the Messiah. Ele agora trouxe o Messias. And for some of you pastors who want to go deeper, E para alguns de vocês, pastores, que querem ir mais you might profundamente, ask yourself, vocês têm que se perguntar: then does that mean that this is the place at which the dispensation of the grace began? então será que este é o lugar onde começou a dispensação da graça? Oh, yes, you have to go through these things a little deeper. Então, ó sim, vocês Because you têm have que pronounced the Messiah is coming. vocês têm que ir profundamente nisso, porque o Messias está vindo. Aleluia!
É, The Lord is mighty. o Senhor é poderoso. And you remember, E vocês se lembram there have been a lot of intrigues on this journey, right? que tem havido muitas intrigas nesta jornada, certo? Because you see the centurion we discussed yesterday. Porque vocês viram o centurião que nós discutimos ontem? Until the creator of faith is shocked, is surprised, is marveled when he saw his faith. Até que o Criador da fé ficou chocado, surpreso, ficou maravilhado de ver a fé do centurião. But what sometimes breaks my heart Mas o que algumas vezes quebra o meu coração, is that even after resurrection, que mesmo depois da ressurreição, a doubting Thomas aquele Tomé que duvidou, still asked for physical evidence. ainda pede uma evidência física. It was that bad. You see that? Foi tão Things were. ruim assim, as coisas foram tão ruins assim. The centurion, the atheist, the pagan, O centurião, o ateu, o pagão, is able to say, "No, Lord, I know the principles that govern authority. é capaz de dizer: não, Senhor, eu conheço os princípios que governam a I autoridade. am also a man under authority. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. I receive." Eu recebo ordens. And when they say, "Do this," E quando eles dizem: faça isso, I do it. eu faço. Meaning no question. Significando, eu não questiono. And I have soldiers under me also. E eu também tenho soldados debaixo da minha autoridade. And when I tell them, E quando eu digo a eles, one of them, eu digo a um: go, vá, he goeth. ele vai. And another come, E quando vem outro, he cometh. ele vem. And when I look at another one this way, E quando eu olho outro aqui, and I say, "Do this," e eu digo: faça isto. he doeth it. Ele faz isto. Just say the word. Simplesmente diga a They palavra. can obey him. Se eles podem me obedecer, The subjects under me aqueles que estão sujeitos a can mim, obey me like that. me obedecem deste jeito. Yet for you, you are the king of the universe. Mas tu és o rei do universo. Even crushed the head of the serpent. Tu até mesmo esmagastes a cabeça da serpente. Significando que até mesmo a morte se submete a My ti. servant is sick of the palsy and tormented. E o meu servo está enfermo com paralisia e atormentado, masumbufu mengi. Throwing legs. jogando as pernas e prestes a morrer. So I know your authority. Então eu conheço a tua You autoridade. created creation. Tu criastes a They are criação. all under your authority. Tudo está debaixo da tua That's why when autoridade. he finished from the cross, É por isso que quando Jesus acabou na cruz, all authority ele disse: toda a autoridade no on céu the earth e na is terra now under me. agora me pertencem. So now the death Agora a morte entered my servant. entrou no meu servo. You don't need to lay hands. Senhor, tu não precisas impor as mãos. Give me a bottle of anointing oil. Tu não precisas me dar uma garrafa de óleo Give me ungido. a handkerchief which has touched oil. Tu não precisas me dar um lenço ungido You com don't need óleo. to give me some morning water. Tu não precisas me dar uma garrafa de água ungida. I sweep the house. Tu não precisas me dar uma vassoura para varrer a casa. Give me nothing. Tu não precisas me dar All nada. you need to do, Tudo que tu tens que fazer, just say the word. diga somente uma You palavra. say E se tu disseres para a morte, Kifo. that go. vá, He goeth. ela vai. He goeth. Ela vai. And if you say to good health, E se tu disseres para a saúde, to come to my servant, para vir para o meu servo, come. ela virá. Hallelujah. Aleluia. Yes. Sim. You see that?
Vocês veem When isso? Thomas says, Enquanto que Tomás disse, I need to touch physical touch. eu preciso tocar fisicamente. Touch things I can believe. Eu preciso tocar nas coisas, então eu crerei. E a igreja está no mesmo Bishop lugar. Elkanah, Bispo Elkanah, did the Lord have to touch your baby? o Senhor teve que tocar no teu bebê? He just said the word. Just say the word. Ele simplesmente disse uma palavra, ele somente disse a palavra. E o bebê está andando agora. I tell you, Eu digo para vocês, we are living in very different times. não, nós estamos vivendo em tempos muito diferentes. Aleluia! This is the hour for authority also. Esta é a hora para a autoridade também. So I can advance this. Vocês podem se sentar para eu continuar? Oh, ndio. Oh, Some sim. of the things that